E aí, gente, tudo bem? Tá gravando mais um vídeo aí. Essa semana eu mandei a mensagem lá pro grupo de WhatsApp, né? E apesar da prefeitura ter liberado as igrejas para se reunirem, eu conversei com o corpo diaconal, conversei com a diretoria da igreja e a maioria achou por bem a gente não voltar a se reunir ainda. Esperar mais um pouquinho, de repente o início de julho, porque a doença ainda está aí, né? Os níveis de contaminação ainda estão altos. Então a questão agora é mais econômica mesmo, né? Que as prefeituras, os governos aí estão liberando e a gente precisa tomar cuidado. Então a gente vai estar aguardando mais um pouco, vão estar se comunicando aí pelo WhatsApp, pelo grupo lá da igreja, né? Pela lista de transmissão. E vou estar mandando aí as reflexões para vocês, né? Para a gente estar aí sempre pensando em alguma coisa do tempo, do texto bíblico, refletindo sobre o nosso tempo, né? Hoje eu queria falar sobre ponto de vista, né? A maneira como nós olhamos as coisas ao nosso redor. Uma crise, um momento como esse que estamos passando, no geral nós olhamos de maneira negativa, né? Sempre olhamos os problemas e as dificuldades, que realmente existem, né? Problema de saúde, problema econômico, financeiro, problema de relacionamento, né? As relações familiares, elas estão mais no limite, né, por causa do contato excessivo, né? Algumas famílias, algumas pessoas dentro das famílias estão mais nervosas, ansiosas, né, ansiosos ou nervosos, né? E isso acaba refletindo na forma como lida com o filho, com a filha, com o esposo, com os parentes, né, que estão ao redor. E tudo isso também é fruto da maneira como nós percebemos a situação ao nosso redor. Já tinha falado para vocês, né, uma vez, a gente fez aquela ilustração do copo, né? Peguei o copo, enchi até a metade de água, né? Então tem pessoas que veem que o copo está meio cheio, tem pessoas que veem que o copo está meio vazio. Isso é uma ilustração para a gente entender como que percebemos a vida, né? Como que percebemos tudo aquilo que está ao nosso redor. É claro que a gente não pode ser exagerado, né? Tem gente que é extremamente otimista. E esse extremo, né? Esse comportamento, né, de extremo otimismo leva à alienação. Né? E a alienação é ruim, porque você não consegue enxergar a realidade. Você não consegue perceber a realidade que está aí ao seu redor. E aí as suas decisões e as suas ações, elas acabam prejudicadas, né? É aquela pessoa que acha que é rica e sai gastando dinheiro sem poder, né? Então, é, essa é uma decisão baseada, né, numa perspectiva de alienação. Um exemplo, né? Aquela pessoa que vê o copo meio vazio, né? O extremo disso é aquela pessoa extremamente pessimista, é aquela pessoa que acha que nada vai dar certo. Aí você fala com ela assim: ah, vamos estudar, pra quê? Não passa em nada, não passa em nada, não vai adiantar, né? Ah, vamos fazer um exercício. Ah, pra quê? A gente vai morrer mesmo, pra quê? Né? Ah, vamos pintar a casa. Ah, pra quê? Vai sujar. Vamos arrumar a casa. Vai pra quê, né? Vai sujar. Né? E essa pessoa toma decisões que acabam fazendo com que a qualidade de vida dela diminua. Isso homens e mulheres, jovens e adultos. Por isso, nós precisamos ter um estilo de vida que saiba olhar a realidade que está ao nosso redor. E em nosso tempo, nós temos visto aí percepções também loucas, né? Percepção de fatos, reinterpretação de fatos, né? Negação de fatos. E tudo isso passa pela maneira como olhamos. Um texto bíblico muito conhecido, ele fala sobre isso. Ele fala que os nossos olhos, né, vão ver a luz ou vão ver treva, né? E isso vai influenciar no nosso corpo. Então a maneira como olhamos vai influenciar a nossa vida. Vou ler para você. Vou ler aqui numa versão diferente. Mateus 6, 22 a 23.
o olho fornece luz a todo o corpo. Portanto, se teu olhar é generoso, todo o corpo será luminoso. Porém, se teu olhar é mesquinho, todo o teu corpo será tenebroso. E se a tua fonte de luz está às escuras, que terrível escuridão. Olha só interessante. Estamos no período de doença, estamos no período de escassez econômica. Se você olhar para isso de maneira alienada, extremamente otimista, fica difícil, né? Porque você não vai querer se cuidar, não vai querer usar máscara, não vai querer ir ao hospital, não vai querer tomar remédio, porque acha que não é nada, né? E aí vem o negacionismo também, e isso é um problema. Se você entrar na perspectiva do copo meio vazio, de que nada vai dar certo, de que todo mundo vai morrer, aí vem o desespero, a desesperança, a ansiedade, a depressão, e aí você acaba, né, com você e com aqueles que estão ao seu redor. E o texto bíblico ele vai dizer que a nossa fonte de luz, né? Qual é a nossa fonte de luz? Nossa fonte de luz é Deus, né? A nossa fonte é Deus. Por isso, uma maneira de nós olharmos a vida de maneira diferente é estarmos em pleno contato com Deus, orando, lendo a Bíblia. Uma vida de comunhão, uma vida que tem pleno contato com Deus, consegue olhar a vida de maneira equilibrada. Não é alienado, né? E não é desesperado. É a pessoa equilibrada. E nós precisamos disso hoje em dia. Para lidar com as pessoas da nossa igreja, para lidar com as pessoas da sua família, com as pessoas do trabalho, com as opiniões políticas diversas, né? Eu tenho adotado um comportamento, por exemplo, de não discutir, né? Não entro em discussão com ninguém, porque não vale a pena, né? Eu li até uma frase interessante, né? Se eu digo 2 mais 2 são 4 e você diz 2 mais 2 são 10, tudo bem. O importante é que eu fique em paz. Por quê? Porque não vai adiantar, né? Em momentos como esses que estamos passando, não adianta brigar, né? Muitas amizades se perdem por causa disso. Então é interessante, às vezes, você até se afastar, você não entrar em contato, né? Não entrar em grupos. Já eu saí de vários grupos de WhatsApp, né? Alguns colegas colocaram, eu fui lá e saí, porque não vale a pena, porque as discussões não são interessantes. Porque não há equilíbrio, né, em meio a tudo isso. E não só isso, né, não só nos afastar daquilo que é ruim, mas também filtrar aquilo que chega, né? Porque qual é a nossa fonte? Nossa fonte é Deus, né? E nós consultamos Deus, nós percebemos Deus, nós entendemos Deus através da oração, da leitura da Bíblia, né? Então, eu não posso deixar com que coisas alheias a isso, né, me desviem do equilíbrio, da harmonia, né, que são necessários para cada um de nós. Se você assistir um jornal da Globo, você vai ver a notícia a partir de um ponto de vista. Você vai ver a notícia a partir do ponto de vista. Você assiste a mesma notícia na Band, você vai ver outro ponto de vista da mesma notícia. Se você for para a Record, você vai ver um outro ponto de vista da mesma notícia. For para o SBT, a mesma coisa. O que isso demonstra? Né? Que hoje, né, os meios de comunicação, eles demonstram cada vez mais que não são imparciais, né? Nunca foram. E hoje isso fica muito claro, né? A Globo, o SBT, a Band, a Record, né? Qualquer outro meio de comunicação, a Veja, Isto É, né? Não são imparciais. Cada um defende o seu ponto de vista. Cada um tem um preconceito, né? Cada um tem uma base, cada um tem uma fonte, né, que guia as suas ações. Isso não acontece só com os meios de comunicação. Isso acontece comigo e acontece com você. E aí os nossos olhos, né, que é aquele que fornece a luz para todo o corpo, né, dependendo de qual é a nossa fonte, ele pode fornecer um olhar generoso ou um olhar mesquinho.
eu gostaria que você pudesse fornecer para aqueles que estão ao seu redor um olhar generoso, tendo como base, como fonte de luz, o Evangelho, o texto bíblico, os ensinos e o exemplo de Jesus, né? E uma vida de oração. Porque fazendo isso, nós sempre teremos um olhar generoso, não imparcial. Ninguém é imparcial, né? Você sempre fala a partir de um ponto de vista. Então você pode ter os seus conceitos, mas a maneira de colocar os seus conceitos, a maneira de lidar com as pessoas ao seu redor, a maneira de lidar com o seu filho, com a sua filha, com seu esposo, a sua esposa, seu tio, seu avô, seu vizinho, colega de trabalho, irmão da igreja, irmã da igreja, vai ser um olhar generoso. E a gente precisa disso. Porque, veja bem, as pessoas nos avaliam e nós também avaliamos as pessoas. E às vezes as pessoas olham para você, têm uma percepção de você. Mas às vezes a percepção que aquela pessoa tem de você é apenas fruto daquilo que ela é e não do que você é na realidade, né? Às vezes nós projetamos no outro aquilo que nós somos ou aquilo que desejamos. Por isso que a nossa fonte precisa ser algo que venha de cima, precisa ser algo que venha de Deus. E isso nós só conseguimos com oração e leitura da Bíblia. Então, em meio a fake news, jornalistas, mídias, Facebook, né? Pastores, pastoras, bispos, bispas aí pregando, né? Tanta gente falando tanta coisa sobre tanta coisa. O que eu gostaria de sugerir para você? Tenha um olhar generoso, equilibrado, que a sua fonte de luz, como o texto bíblico aqui nessa versão vai falar, ela seja vinda de uma experiência com Deus, né? De uma vida de oração com Deus, de uma vida onde você constantemente, diariamente, tem lido a Bíblia, testemunhado e praticado a Bíblia. E aí, com certeza, você não terá um olhar mesquinho, né? E o fruto das suas ações não serão tenebrosas. Toda pessoa cuja fonte de energia, né, a fonte de motivação não é Deus, não é a Bíblia, não é a vida com Deus, entenda energia, não estou dizendo que Deus é energia, mas aquilo que te dá vigor para viver, se cada um, né, buscar isso em Deus, nós teremos olhares generosos, né, e nós iremos irradiar luz para aqueles que estão ao nosso redor. E não seremos mesquinhos e não tenebrosos. E nem tenebrosos. Muita gente mesquinha e tenebrosa no nosso tempo. Eu e você precisamos ser luz. Que você busque, continue buscando oração, lendo a Bíblia, buscando a Deus, e que a sua vida possa ser um exemplo, possa continuar a ser um exemplo para a sua família e para todos aqueles que estão aí ao seu redor. Lembre-se, a nossa fonte tem que ser uma leitura diária da Bíblia e uma vida de oração, para que o nosso olhar seja generoso e a nossa vida possa iluminar aqueles que estão presos na escuridão, né? Presos na ignorância, presos no medo, no estresse desse tempo. Seja luz, seja bênção, onde quer que você se encontre. Valeu? É isso aí.